Bom dia, gente. Espero que vocês estejam bem. E vamos falar hoje sobre o território, né? Coloquei brasileiro aqui, mas é o território brasileiro. E a construção de Brasília, certo? A gente assistiu um documentário, né? Sobre a construção de Brasília. E nesse tempo nós tínhamos um período, né? Em que o território brasileiro ele estava se reorganizando. A gente já estudou algumas coisas sobre a organização do território brasileiro, nós já vimos muita coisa, né, da nossa história, de como ocorreu essa ocupação dos portugueses, de onde os indígenas vieram, né, que são parte muito importante da nossa história, são os povos originários da nossa terra. E nós tivemos um processo de ocupação dos portugueses, um processo migratório, né, vindo da Europa na sequência, e a instalação de um império, depois de um governo. E vamos ver como é que ficou depois de tudo isso, como é que ficou já a partir da República, né, de quando o Brasil se tornou realmente uma república independente. Então, vamos lá. Gente, aqui nós temos o mapa, que é muito conhecido por todos. Provavelmente vocês já viram mais de uma vez esse mapa aqui. Espera aí, coloquei muito zoom. Isso ficou muito grande. Deixa eu voltar aqui. Ó, nós temos aqui um mapa em que nós temos 5 regiões, tá? A primeira região aqui em verde é a região norte, certo? Nós temos aqui em laranjinha, né, a região nordeste, que é onde nós nos inserimos. Nós temos aqui em amarelo a região do centro-oeste. E aqui, acho que em rosa clarinho, né, nós temos a região sudeste. E em roxinho nós temos a região sul, certo? Ao todo nós temos 5 regiões aqui no Brasil. E essas regiões elas foram organizadas dessa forma por quê? Porque a intenção é organizar para melhor administrar. Quando a gente viu lá capitanias hereditárias, a intenção dos portugueses, né, da colônia portuguesa em organizar em capitanias hereditárias, era de organizar para melhor administrar. Então, se eu tenho várias terras, né, com vários donos, eu consigo administrar melhor essas terras, certo? Mas, além das regiões, nós temos estados e municípios, certo? Aqui, quando a gente vai preencher, por exemplo, algum documento, vocês provavelmente ainda não tiveram essa experiência, mas vão ter, aparece lá, UF, certo? O nome do seu município e a sua UF. Então, o que é o município? O município vai ser a cidade, né, onde você vai estar morando, onde você nasceu, onde você se localiza. E a UF, né, nós entendemos como unidade federativa. E o que é que unidade federativa significa? Por exemplo, nós temos aqui em destaque nesse mapa a localização do estado de Minas Gerais, certo? Então, Minas Gerais ela é um estado que vai compor o Brasil. Então, o estado de Minas Gerais vai ser uma unidade federativa. A unidade federativa ela vai representar uma parte do território brasileiro que pode representar um estado ou o Distrito Federal. No Brasil, nós temos um estado, quer dizer, no Brasil, um estado é composto por municípios, ou seja, dentro do estado nós também vamos ter divisões territoriais. Por que se faz isso? Também para melhor administração. Em Alagoas, nós temos mais de 100 municípios, mas nós temos um território pequeno, né, considerado o território de Minas Gerais. Por exemplo, Alagoas fica bem aqui no cantinho. Minas Gerais é gigantesca. Então, para que melhor se administre essa terra, nós dividimos o estado em municípios, tá? Então, por isso que existe essa proposta. Então, nós vamos ter uma divisão, né, territorial que vai fazer com que os municípios eles surjam e, na sequência, nós temos também, né, dentro do município, também outras divisões em bairros, e os bairros em ruas, e por assim vai, né? Nós temos várias divisões territoriais. E o Brasil ele vai possuir 5.570 municípios ao todo. Minas Gerais, por exemplo, vai ter
853 municípios, certo? São muitos municípios. Entendemos por município uma divisão territorial que compõe um estado. Ela pode ser formada por uma zona rural e por uma zona urbana. Então, chamamos de cidade, por exemplo, a zona urbana. E o que seria uma zona urbana? É uma zona onde estão localizadas as indústrias, as empresas, onde o comércio está instalado, certo? Então, essa aí vai ser entendida como uma zona urbana, né? Na cidade. Então, o que caracteriza principalmente a zona urbana? É a presença da sede dos governos. Por exemplo, aqui em Maceió está localizada a sede do governo estadual e também está localizada a sede, né, aqui no centro, por exemplo, de Maceió, está localizada a sede do município, né, onde fica o prefeito, por exemplo, a prefeitura, a Câmara Municipal, tudo se localiza no centro, certo? Então, a prefeitura municipal ela vai se localizar no centro da cidade. E a sede do governo estadual vai se localizar na capital, por exemplo, que é, no caso, Maceió. Então, o centro político, administrativo, econômico do município, né, ele vai concentrar essas sedes. Isso faz com que, ao entorno dessas sedes, surjam áreas urbanas, né? As pessoas querem ocupar essas áreas, por quê? Porque é bem mais cômodo o deslocamento para resolver algum problema. Isso eu estou falando no surgimento da cidade, tá, gente? Então, por exemplo, onde se concentram as indústrias, onde está concentrado o comércio, e aí as pessoas, por ter maior comodidade, vão se localizar próximas a esses centros, certo? E é por isso que nós chamamos de área urbana, ok? Então, aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre o Distrito Federal. O território brasileiro, né, ele vai ser dividido em estados e o Distrito Federal. Então, por que nós temos essa configuração? Nós temos um caso especial aqui, né? Que, vou mostrar aqui de novo, a localização do Distrito Federal, ó, prestem atenção que fica localizado extremamente ao centro do nosso país. Isso não é uma coisa que aconteceu à toa, certo? Na época em que o Distrito Federal passou a ser capital federal do Brasil, nós tínhamos um país muito dividido, né, em zonas. Por exemplo, o Nordeste ele era muito afastado, e o Norte também, do resto do país. E eu não estou falando só fisicamente, né? Eu estou falando das políticas públicas que eram executadas, nunca incluíam o Norte nem o Nordeste, porque eram regiões muito afastadas do centro, que era o quê? Ó? O Sudeste e o Sul. Por quê? Porque aqui no Sudeste, em São Paulo e no Rio de Janeiro, era onde estava ocorrendo uma atividade econômica muito intensa, com a urbanização, com a industrialização, né? Depois da época do café, o Brasil começou a se industrializar, então muitas empresas que eram nacionais e estrangeiras começaram a se instalar nessa região da região sudeste, e principalmente, né, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Isso fez com que muita gente migrasse para essas regiões e concentrasse muitas pessoas e muitos tipos de comércio e de indústrias. Isso é o processo de industrialização junto com o processo de urbanização. Então, o que acontecia com o resto do país, né, que estava afastado dessa região aqui ativamente econômica? Essa região aqui começou a ser abandonada por esse governo, né, que ele fazia políticas públicas apenas para essa região, que era a que estava produzindo economicamente, né, significativamente, mas esquecia as regiões norte e as regiões nordeste. Então, vamos ver um pouquinho mais para frente por que o Distrito Federal ele precisou ser localizado bem no centro do Brasil. Então, o Distrito Federal ele vai ser um caso especial, né? Além de ser a sede capital, né, da capital federal do Brasil, que vai ser Brasília, o Distrito Federal não é composto por municípios, né? Ele funciona como se fosse um estado e um município ao mesmo tempo, contando com regiões administrativas. Então, como é que funciona o Distrito Federal? É como se ele fosse um município, mas ele não pertence a nenhum estado. Ele é independente. Então, aquela porção ali é independente, certo?
Então, ele não vai ter municípios, ele vai ter regiões administrativas como forma de divisão territorial. Em Brasília é muito comum as pessoas falarem que moram na Asa Norte, na Asa Sul, certo? Que é essa divisão em regiões administrativas. Além disso, nós temos em Brasília, né, no Distrito Federal, cidades satélites. Por quê? Porque o intuito da criação de Brasília, como vocês viram no documentário, era para ser uma sede administrativa do país. Então, tudo que é para resolver no Brasil tem que passar por Brasília, por exemplo. Então, a intenção é fazer com que esse centro aí político seja apenas de atividade administrativa, ou seja, as pessoas se deslocam até esse centro, se deslocam até o centro de Brasília para resolver esses problemas administrativos, mas os prédios são construídos só para essa finalidade, enquanto a população, né, o excedente de população vai ocupar as cidades chamadas de cidades satélites, que ficam ao entorno de Brasília. Então, Brasília também, é importante a gente lembrar que é uma cidade planejada, como vocês viram, né? É uma coisa muito difícil de acontecer no Brasil, é ter uma cidade planejada. Maceió, por exemplo, é uma cidade que cresceu de forma espontânea. Maceió cresceu a partir do porto. Nós tivemos um porto instalado aqui na cidade. Essa atividade econômica chamou a atenção de muita gente migrou para Maceió, e aí foi todo mundo ocupando um pedaço de terra, foi comprando e foi se espalhando. Então não tem um planejamento urbano da cidade, né? Não tem construção de vias, as pessoas vão passar por aqui. Isso foi uma coisa que foi acontecendo, as pessoas foram ocupando, vai construindo e por assim vai, né? Tanto é que nós temos em Maceió muitos problemas urbanos até hoje, né? Principalmente hoje que nós temos uma população em crescimento. Então, Brasília vai ser uma cidade planejada, né? E ao longo do tempo, como eu falei, né, em volta de Brasília foram crescendo e se criando, né, as chamadas cidades satélites. Essas cidades, elas possuem seus centros políticos, mas elas não compõem um município, por exemplo. Então, por quê? Porque Brasília já é como se fosse um município, né? Mas o Distrito Federal ele não pode ter municípios. Ele é um município e um estado ao mesmo tempo, certo? Aqui nós temos um mapa do Distrito Federal. E aqui nós temos essas zonas administrativas, né? Essas áreas administrativas. Nós temos Brasilândia aqui, Sobradinho, Planaltina, que é bem famosa aqui também, essa cidade satélite. E temos o Gama, Santa Maria, São Sebastião, Paranoá, que é o nome do lago, né, que é bem famoso, em Brasília também. E aqui em amarelo nós temos Brasília, de fato, né, o centro administrativo político, certo? Então, em cada unidade, né, em cada unidade federativa, há ou uma cidade ou um município principal, que é a capital, né? E é na capital em que está localizada a sede do governo, estadual ou distrital, com o governador, deputados estaduais e secretários. Então, aqui, ó, em amarelo, é onde ficaria a capital, por exemplo, do Distrito Federal. E em Brasília, né, nós vamos ter aí um governador que vai atuar da mesma forma que os outros governadores vão atuar, certo? E nós temos também uma divisão distrital, que vai ser isso aqui, ó, que está aqui localizado em amarelo, certo? Então, gente, é basicamente isso que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham entendido, certo? Essa revisão bem curtinha, para que vocês consigam fazer a prova. Estudem. Eu sei que vocês são muito inteligentes, vão saber fazer essa prova fácil, certo? E até a próxima aula.